Vamos continuar estes momentos de louvor com a música Tempo de Louvar. Para acabar estes momentos de louvor, vamos cantar a música Um Gesto de Amor. O exemplo de Jesus, tu podes conquistar corações partidos sem luz, com um gesto singular. Mostrar ao mundo a paz, o meu Senhor. Cristo veio lá do céu e trouxe compaixão, com ternura nos ligou ao amor do Pai. Com ardor ele lutou, venceu a indiferença, firmou sua verdade em mim na cruz. Um gesto de amor de podes conquistar corações partidos sem luz, com um gesto singular, com um toque de amor, vais mostrar ao mundo a paz do meu Senhor. Cristo veio lá do céu e trouxe compaixão, com ternura nos ligou ao amor do Pai. Com ardor
Ora, muito bom dia. É com grande alegria e entusiasmo que venho à casa do Senhor e espero que seja contagiante e sintam o mesmo que eu, porque o povo de Deus se reúne hoje para adorar e honrar o santo nome do Senhor. E para darmos início então ao programa da manhã, vamos entoar o hino número 507. Convidamos todos aqueles que puderem ajoelhar para orar. Amoroso Deus que estás nos céus, depois de cantarmos este hino, que efetivamente é contagiante, pedimos que os nossos corações possam ter vibrado com a alegria que é vir à tua casa. Amém. Com a alegria que é de estar em comunhão contigo e também, Senhor, na comunhão com os nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoes muito durante esta hora, que aqui vamos passar juntos, de tal forma, Senhor, que o teu Espírito possa ser o único orientador para as nossas vidas. E assim possamos chegar ao fim mais felizes. Abençoa todo o teu povo, abençoa aqueles que porventura ainda não chegaram, e os tragas em paz. E assim, em paz, possamos viver este dia. Que em paz possamos viver as horas sagradas do teu santo dia na tua santa casa. E assim possamos viver mais felizes. Abençoa todo o teu povo. Abençoa também aqueles, Senhor, que porventura gostariam de estar, mas foram impedidos por algum motivo. Ajuda-os, Senhor, a eles convencer-se que o importante é estar contigo. O importante é viver contigo. E assim, Senhor, que nós possamos continuar a alimentar a nossa fé para que ela seja vivida para a tua glória. Abençoa cada membro da Escola Sabatina em particular, para que assim, Senhor, possamos cada vez viver mais perto de Ti. É que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Um dos maiores desafios da vida do cristão é entender que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada rumo ao céu,
as provações e as dificuldades. Caminhar com Jesus, e depois que você o conhece, a alegria toma conta do seu coração, e sempre vem aquela ideia de que tudo agora vai ser bom, tudo agora vai ser feliz, porque eu tenho Jesus comigo, e Ele é o doador da vida, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é tudo que a palavra diz que Ele é. Entretanto, as coisas não são bem assim, porque, biblicamente falando, Deus é muito sincero conosco em relação à nossa caminhada cristã. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11, verso 5. Um dos muitos versos que fala sobre que Deus prova os seus filhos. E a versão que eu tenho aqui diz assim, Salmos, capítulo 11, verso 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, a primeira frase, o Senhor prova o justo. Então, aqui ele está sendo sincero comigo e com você, que a nossa vida vai ser provada. Agora vamos em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19. Mais uma vez, Deus está sendo aqui sincero conosco. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Diz assim a minha versão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zeloso pode ser também cuidadoso. Sê, pois, cuidadoso e arrepende. Mas a primeira frase, o que fala? Eu repreendo e disciplino. Só que muitas vezes nós temos que analisar se aquela situação que nós estamos passando ou aquilo de ruim que nos sobreveio é uma consequência de escolhas erradas ou uma prova vindo de Deus sobre a nossa fé. A irmã White, no livro Beneficência Social, ela diz assim, eu quero ler aqui para os irmãos e quero que prestem bastante atenção. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, Deus, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. As provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Beneficência Social, página 20. Mas o inimigo coloca na nossa mente o quê? Quando a gente está passando por uma situação difícil. Aparece a lista de tantas coisas boas que nós fizemos, de coisas boas que nós somos, e a gente começa a questionar a Deus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, de uma vez por todas, que as provas são permissões de Deus na nossa vida. Que para um dia nós morarmos com Ele e sentirmos a presença dEle na nossa vida, nós precisamos sofrer. Eu fui no dicionário e fala que provações é angústia extrema, sofrimento extremo. Eu pensei, sofrimento já é ruim, quanto mais extremo. Mas, queridos, o nosso desejo de estar no céu tem que estar acima de qualquer prova e acima de qualquer sofrimento. Porque quando nós entendemos isso, a gente vai aceitar com alegria. Só que tem uma coisa que a irmã White escreveu no livro Primeiros Escritos, que quando eu li, junto ali com as minhas irmãs, foi inclusive a minha irmã mais nova que mostrou, eu nunca mais esqueci. Está em Primeiros Escritos, na página 47. Deus mostrou para ela, haver Ele dado ao seu povo uma taça amarga a beber, a fim de os purificar e limpar. É um amargo sorvo, quer dizer, gole. E eles podem tornar ainda mais amargo, murmurando, queixando-se e amofinando-se, que quer dizer infeliz. Então a gente o torna pior e mais difícil se a gente o quê? Questionar, murmurar, reclamar daquela situação. Aqueles, porém, que o recebem assim, precisam de outro trago. Então, se nós estamos passando por uma prova,
Deus está nos disciplinando, está tentando limpar tudo aquilo que está mal no nosso caráter, que não condiz com Ele. A gente ainda assim reclama, queixa, aí Ele pensa, vão ter que tomar mais um gole de sofrimento. E isso me ensina o quê? Que quando eu estou numa provação, que eu aprenda logo, para que eu não tenha que tomar outro gole desse sofrimento. Precisam de outro trago, porque o primeiro não produz sobre o coração o efeito que era destinado. Então vem a provação. A pessoa reclamou, a pessoa não aceitou, questionou e tudo, não fez o efeito que precisa. Devemos pensar, eu estou a passar por isso porque Deus tem um plano e que isso vai me fazer ser o quê? Uma pessoa conforme Deus quer. Daí não precisa mais. Agora, se o segundo não efetua o trabalho, precisarão então de outro. E outro, até que haja produzido o devido efeito, ou serão eles deixados sujos e impuros de coração. E isso é porque Ele ama, então Ele insiste, Ele disciplina, Ele nos permite sofrer para que seja purificado o nosso caráter. Vi que essa taça amarga pode ser adoçada pela paciência, pela perseverança e oração, e que terá o visado efeito sobre o coração daqueles que assim recebem, e Deus será honrado e glorificado. Amém? Então, irmãos, nas nossas provas, nas nossas lutas, há uma solução. Aceitar, passar por aquela prova com paciência e oração, sabendo que todas as coisas estão ocorrendo para o meu bem. Aí sim nós vamos estar mais perto daquilo que é o ideal de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Que nas provas nós nos lembremos que nós vamos precisar tomar vários tragos se nós reclamarmos e nos queixarmos. Mas que a primeira provação que nos aparece, que a gente esteja com o coração aberto para falar, Senhor, tudo bem, eu sofro, mas eu sei que o Senhor vai estar do meu lado, e no final, isso vai me deixar mais perto de Ti. E no final, um dia eu vou estar contigo e morar contigo para sempre. Que esse seja o nosso pensamento. É o meu desejo e a minha oração. Amém. O momento em que é a grande alteração da escola sabatina. Portanto, é neste momento em que nós hoje, a primeira vez, pode haver alguma indecisão, mas em que nós vamos então reunir em classes. Nós estamos com uma preocupação que é o seguinte: as classes do meio, daqui centrais, as duas classes do meio estão um bocadinho grandes. Nós pedimos aos monitores que reúnam o mais que puderem, porque nós chegámos à conclusão que provavelmente 10 classes não vai chegar, vai ser preciso mais uma. Só que com estes moldes nós não temos condições para a 11ª classe. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós já temos falado com o pastor, provavelmente terá que haver uma alteração, não aqui, mas na igreja antiga, para que efetivamente se possa criar mais uma classe. Portanto, a nossa intenção é que todos os membros da escola sabatina possam participar, possam ouvir o monitor e possam efetivamente aproveitar da lição. Portanto, todos já sabem a sua classe, os monitores já se estão a preparar de certeza. Vamos então, neste momento, fazer as movimentações necessárias. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6. As lá de cima mantêm-se, as lá de trás, as da igreja antiga, já sabem como é que vai funcionar, tem lá secretários que podem ajudar. Vamos então rapidamente colaborar, vamos tentar fazer a primeira experiência para que efetivamente tudo isto funcione, para, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. Nós temos quase 11h15, vamos terminar às 11 menos 10. A todos os monitores, obrigado pela vossa atenção. Colaboração de todos.
Ok, muito bem. Bom dia. Bom dia. Gostaria de, mais uma vez, dar bom dia aqui aos jovens. Bom dia também lá para casa, que se possam sentir bem. Como eu acabei de dizer em off, não é? Pode-se dizer assim, isto é uma partilha. Okay? Vamos partilhar, vamos falar sobre este tema, que é um tema que é vertical, ou neste caso que é transversal, digamos, e sobretudo vertical, a todos, ok? Todos nós temos esse compromisso com o Senhor. Aqui fala-nos, a lição desta semana fala-nos sobre o impacto de dizimar. Temos vindo a estudar a lição sobre o dízimo e é algo que para nós é completamente um dado adquirido, mas, por exemplo, quando falamos deste tema, quando nós falamos de Jesus aos outros, não sei qual é a vossa opinião, mas este é um tema sempre um pouco delicado. Eu costumo dizer que eu evito sempre este tema, não porque tenha qualquer tipo de problema em falar sobre ele, absolutamente, mas porque eu ponho-me no lugar das pessoas e sabem, infelizmente, Jesus anda a ser apregoado, digamos assim, por muitas denominações que fazem do dízimo algo que não deveria ser, para uso próprio, ok? E agora eu coloco uma questão. O dízimo, o que é que para vocês é o dízimo? Okay? O que é o dízimo para vocês? O que é que o dízimo, qual é o impacto que o dízimo tem na nossa vida, na vossa vida? Antes de mais, gostaria de saber onde é que para o microfone. Está no Abel. Abel, queres nos dizer já agora? Agradeço a tua colaboração. Provavelmente estará para cima. Ora bem, para mim o dízimo, segundo os princípios bíblicos, é um ato sagrado que Deus instituiu no homem para que o homem possa agradecer, uma forma de agradecimento daquilo que Deus nos retribui. Porque quando Deus, sabemos que para Deus, nós não precisamos estar a dar dinheiro para as coisas de Deus. Claro. Deus já as coisas. Agora, isto é uma forma de nós pensarmos e vir à nossa mente que aquilo que nós temos é Deus que nos concede. Muito bem. Isto é uma gratidão, é um reconhecer dessa dádiva que Deus nos atribui a cada um de nós. Para mim, eu considero esta parte do dízimo. Obrigado, Abel. Obrigado. Reparem, o dízimo, vocês acham que Deus necessita do nosso dinheiro? Primeiro, vocês acham que Deus... Vou reformular a questão. Vocês acham que Deus necessita de algum bem? Vocês acham que Deus necessita dos nossos esforços, daquilo que é nosso? Supostamente. Não é? Não precisa. Se Deus é o dono do universo, se Deus é o Criador, portanto, Deus não precisa de nada. Aquilo que eu acho é que Deus, sabem que, eu vou-vos dizer, o dízimo para mim é um aspecto muito importante, porque foi a partir do dízimo que eu vim para a igreja. Eu vou-vos contar muito rapidamente. Eu, quando casei, trabalhava na construção civil, ok? A minha esposa trabalhava no mesmo sítio que eu hoje trabalho, eu ganhava X e ela ganhava Y. Entretanto, casamos, ok? Eu continuei a trabalhar na construção civil, só que o ordenado que eu recebia, chegava a casa o meu e o dela, em cima da mesa, começávamos a planear as contas, ordenados versus despesas, não chegava. No início do mês, não chegava. Isso foi muito complicado. Compramos casa, compramos tudo, quisemos, como toda a gente quer, criar condições para casar, compramos a nossa casinha, fizemos as contas, só que as contas, quando nós nos juntamos, existe sempre mais a gasolina e depois existe mais alguma coisa que nos vai e nos leva, digamos assim, algum dinheiro que nós estávamos a resguardar. Resumindo, entramos em desespero. A minha tia Fernanda, que por acaso já cá andava, já me tinha feito o convite para vir cá à igreja. Então, num dia, no início do mês, a Paula, desesperadamente, que é a minha esposa, começa a chorar. Começa a chorar e eu não sei para onde é que nós vamos, eu não percebo. Eu não sei o que é que vai acontecer na nossa vida. E aquilo
Sabe, parece que vocês estiveram a jogar beisebol semana passada. Estão a ver? Levar com um taco na cabeça e tipo, ui, o que é isto? O que é que vai ser da minha vida? Resumindo, eu lembrei-me das palavras da minha tia. E eu disse à minha mulher, olha, vamos fazer então, vamos pôr Deus à prova. A minha tia Fernanda já me tinha falado sobre Deus. Olha, é para a desgraça, é para a desgraça. Vamos pegar no valor que é o dízimo e vamos dar à igreja. E demos. Acreditem, o que eu vos vou dizer é pura das realidades. Pegamos no dinheiro e metemos no banco. O restante. Sobrou-nos dinheiro no final do mês. Isto é pura realidade. Sobrou-nos dinheiro no final do mês. Amigos, eu a partir daí comecei a perceber bem. Ó Senhor, eu já percebi a mensagem. Vamos à igreja. Vamos à igreja e vamos. E nunca mais até hoje. O dízimo foi o cerne do facto de eu estar aqui. E se calhar por isso é que também eu hoje estou aqui a falar convosco, a partilhar isto convosco, porque é importante. É importante porque não se esqueçam que todos nós, com os nossos dízimos, temos um propósito, ok? O propósito não é subsidiar a igreja, ok? O propósito é, através da subsidiação da igreja, chegar aos outros, chegar a mim, como foi chegado, o dízimo de alguém, se calhar dos vossos pais, ok? Que eu estou cá desde o ano 2000, o dízimo dos vossos pais fez com que a palavra chegasse a mim. Estão a ver a ideia? Este é o tema, este é o cerne da questão. Não é quanto é que a gente dá, não é o valor que nós vamos dar, não, é a fidelidade que nós temos com Deus, ok? E para que é que isso serve? Eu gostava de que alguém lesse, eu não sei onde é que está o micro, desculpa, o teu nome é? Gerson. Pudesse ler então Marcos 16:15. Espera um bocadinho, Gerson. Ok, podes ler, obrigado. Ora, Marcos 16:15 diz: E em seguida mandou, vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Ok, estão a ver a ideia? Como é que é possível alguém receber a ordem do Senhor sem ter condições para o fazer? Todos nós sabemos, quando temos uma viagem para fazer, curta ou longa, temos sempre que a planear, temos sempre que ter condições para o fazer, ok? E esta viagem foi uma viagem importante, podes repetir? Ide, batizai, não é? Assim, pregai a todas as criaturas, a todas as nações. Nós sabemos como a condição sine qua non para que Jesus venha é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Não é em Portugal, não é em toda a Europa, não é em toda a América do Sul, não, é todo o mundo, ok? E isso ainda não foi feito. Ou acham que já foi feito? Não, porquê? Porque Jesus ainda não veio, ok? Se Jesus ainda não veio, ainda há muito por fazer. Ok, claramente que nós podemos, nós quando saímos à rua, nós quando no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos vizinhos, nós podemos falar sobre Jesus e vocês podem dizer assim, ok, mas se eu não der o dízimo, posso na mesma levar o Evangelho às outras pessoas? Pode, mas és tu que podes fazer. És tu que podes fazer, mas tu, por exemplo, não podes pregar lá na frente. Não podes porque não sabes, porque não estás inspirado. E é preciso que as pessoas responsáveis, os pastores e os responsáveis da igreja possam ter condições económicas, financeiras para poder levar a mensagem a todo o mundo. Eu já agora também ia pedir à Ana, Ana, que pudesse ler em Mateus 28, 19 e 20. É um bocado a sequência do que estamos a falar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Obrigado. Reparem que aqui já vai mais longe. Aqui, se o versículo que o Gerson leu diz ide e pregai, já o versículo que a Ana leu é ide, pregai e ensinai para que as pessoas aprendam e guardem todas estas coisas. Que coisas são estas? Que coisas são estas? Quem é que tem o microfone? Dani, que coisas são estas?
Aqui diz, no versículo diz, ide, podes ler só a parte final? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ok. Que coisas são essas? As coisas que estão na Bíblia que Deus A nos palavra manda do guardar. Senhor. Obrigado, Ana. Salvaste o Dani. Obrigado, Ana. Ok, muito bem. Estão a ver a ideia. Portanto, não só os nossos dízimos têm o dom, digamos assim, porque reparem, nós somos obrigados a dar o dízimo. Isso é outra parte que era quando o Abel falou e eu pensava que ele ia entrar por aí. Nós somos obrigados a dar o dízimo. Todos nós que trabalhamos, quem é que trabalha aqui? Quem é que trabalha? São trabalhadores. Quem é que estuda? Ela por ela. Ok. Mas sabem que mesmo quem estuda pode dar o dízimo. Acho que vocês sabem, não é? Mas mesmo quem estuda, eu ainda vou mais longe. O dízimo é uma questão de obediência. Repara, quando Deus nos diz, porque é bíblico, devolvei os dízimos para o sustento da minha casa, Deus não diz, eu exijo que vocês deem o dízimo, porque se vocês não derem, vai-vos acontecer alguma coisa. Não. Nós sabemos que se nós não formos fiéis, as bênçãos não recaem sobre nós. Mas é a ausência de bênçãos, não é a presença de castigo. Quando nos vêm as coisas menos boas, não é porque Deus nos castiga, porque Deus não castiga. É a ausência de bênçãos. Logo, se há ausência de bênçãos, existe, digamos assim, algum tipo de coisas que supostamente não haveria de haver. Ok? E aí entra também o nosso inimigo. Muitas das vezes o nosso inimigo, a forma de nos atacar nesta questão é colocar-nos dúvidas na cabeça. Então isso eu se calhar vou precisar. Olha, a principal, é uma das coisas que ele mais ataca os cristãos, o Sr. Albano falou nisto semana passada, é não ser o primeiro dinheiro a sair logo. Se vocês começarem a ver, quando o vosso dinheiro entra, e vocês começam, que é legítimo, pagar as vossas contas, para pagar o telefone, porque senão depois não conseguem mandar mensagens e não conseguem ligar, não conseguem ir à internet, pagar as vossas contas. Depois chegam ao fim e dizem assim, eu já recebi isto, mas estão a ver a ideia? Eu acho que já aconteceu com toda a gente. Já aconteceu com toda a gente. Agora vou ter que dar dízimo daquilo, não é disto, é daquilo. Mas se nós fizermos ao contrário, o primeiro dinheiro entra e o primeiro dinheiro sai, o problema acabou. O problema acabou. Ias dizer alguma coisa, Sebastião? Força. Disseste que nunca tinhas falado sobre os teus colegas sobre o dízimo. Desculpa, não percebi. Que nunca tinhas falado com os teus colegas sobre o dízimo. A mim, fui forçado a falá-lo. Não tive hipótese com os meus colegas de trabalho. Quando fui trabalhar para esta empresa onde trabalho agora, quando fiz logo a entrevista, disse que era adventista sétimo dia e que não trabalhava no dia de sábado e ficou logo tudo direitinho. Posteriormente, por curiosidade deles, souberam que eu também na altura não era casado, por isso era virgem, também ficaram em choque. E depois, uma das coisas que eles ficavam admirados é que eu era muito poupado no meu dinheiro. Então eles estavam curiosos de saber quanto dinheiro é que sobrava, ou que porcentagem do meu dinheiro é que sobrava mensalmente como solteiro. Como casado já é diferente. Nunca pensei, mas é verdade. Como casado já estamos. Já conversa outra. Para que eles estão a pensar casar, lembrem-se disso. Vocês lembram-se da minha dificuldade? Lembram-se? Eu quando era solteiro tinha sempre dinheiro. A Paula quando era solteira tinha sempre dinheiro. Juntámos, o dinheiro deixou de existir. Pronto, nunca foi um caso como o Nelson, mas normalmente o dinheiro tem que ser mais... Mas sobra, mas tem que ser muito mais controlado. E quando a primeira vez disse a eles que 10% do meu ordenado era dado para a igreja, ficaram em choque comigo. Disseram, não acredito. Tu dês 10% do teu ordenado, que é um valor razoável, que dês para a igreja. E na altura, depois estávamos a falar uns com os outros, eu lembro que lhe disse isso. Deus dá-me muito. Deus dá-me tudo. E Deus só me pede que eu dê 10% de tudo aquilo que Deus me dá para Ele. É o que Deus me pede. Depois também dá as ofertas que iremos estudar nas próximas lições, por isso não vou tocar neste tema. E é nesse sentido que funciona. E há uma coisa interessante, só mais um aspecto. Todas as religiões cristãs, todas sem exceção, têm como princípio o dízimo. Todas elas. Por isso não é só algo dos adventistas. Os batistas, mesmo a religião católica tem esse princípio. Só que eles que não utilizam, então eles recebem muito mais ofertas do que recebem o dízimo. Exatamente. E naquele sentido que o Nelson estava a dizer,
Quando nós lemos Malaquias 3:10, aquele texto que diz que andamos a roubar a Deus, no fim, há uma coisa interessante que diz: e se eu não vos abrir as portas do céu, e se não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres. Isso é, quando eu sou fiel a Deus no dízimo, e eu já fiz isto, já pus Deus à prova no dízimo, e digo-vos, é espetacular. Espetacular. Não há nada que Deus responda de uma forma tão espetacular como em relação ao dízimo. E digo-vos que no meu caso, transcendeu aquilo que eu alguma vez me imaginei. Eu disse assim, eu não acredito que Deus consiga fazer dar aquilo que transcendeu. Na minha melhor ideia, Deus deu-me o dobro daquilo que eu pensava que Ele ia dar. Só por ter sido fiel ao dízimo. E é nesse aspecto que eu garanto-vos, digo-vos, sejam fiéis. Tanto ao dízimo como aos outros preceitos que Deus nos pede. E verão que a bênção de Deus irá sobre vós. Se calhar de início nós dizemos assim, eu não percebo onde é que Deus quer chegar. Põe Deus à prova. O maior desafio para o ser humano, sabem qual é? É quando o meu eu é posto de lado e confio totalmente em Deus. Quando vocês têm pouco dinheiro na conta e dizem assim, vou dar o dízimo e é o que Deus quiser. E foi o que aconteceu. Foi o que Deus quis. E digo-vos, fiquei deslumbrado. E desde então, mesmo na minha vida pessoal, não tenho qualquer problema sobre isso. Sei que Deus transcende aquilo que eu posso imaginar quando eu sou fiel, tanto no dízimo ou no que é que seja. Nós não podemos esquecer que nós somos muito limitados na nossa mente. Aquilo que nós achamos que é bom para nós, aos olhos de Deus, é miserável. Porque nós não sabemos o que... Deus sabe muito, incomparavelmente mais e melhor do que é melhor para nós do que nós mesmos. Eu há bocado quando referi que não é o primeiro tema, é porque, se alguém me perguntar diretamente, eu respondo. A questão é que não é um tema dinheiro, não é um tema confortável para se falar sobre Jesus. Estão a ver? Porque as pessoas começam logo... Porque há aí muitos maus exemplos e nós temos que ter um bocado de bom senso e um bocado de tato. Agora, quando eu falava na questão das bênçãos, vocês acham que tem a ver só com as bênçãos materiais? Nós ao sermos fiéis a Deus com os nossos dízimos, é garantido que vamos ser abençoados com bens materiais? Será que isso é o mais importante? Há uma coisa interessante no dízimo. Tu ias falar, Gerson? Ok. Um aspecto de uma coisa interessante. Quando nós damos o dízimo e pomos-nos à prova, o que estamos a pôr à prova não é o meu dinheiro, é a minha fé. Exatamente. E a minha fidelidade para com Deus. É isso que pomos à prova. E é nesse aspecto, quando eu faço isso, quem vai ser beneficiado? Vou ser eu porquê? Porque o meu caráter vai ser refinado naquele momento. A minha fé vai ser posta à prova. E é naquele instante que eu digo que Deus vai ver, Sebastião, ou dependes de mim ou não dependes de mim. E mesmo lá no trabalho, de vez em quando, na risota uns com os outros, e já me aconteceu de vez em quando, já tive situações muito embaraçadoras, porque por vezes à frente de toda a gente, o Sebastião dá 10% do ordenado, já viste? Não sei para que é que ele quer aumento. Tem um aumento, vai dar 10% do ordenado dele, não sei para que ele quer. E assim na brincadeira. Só que pensem assim, o 10% que eu dou a Deus é 10% que eu não vou gastar mal gasto já. Enquanto os outros gastam mal esse dinheiro. Porque eles gastam dinheiro em bebidas, outras coisas que nós não gastamos. Vão a sítios que não gastam. E este 10% é dado por Deus. E os outros 90%, orem muito a Deus para que possam ser usados de uma forma abençoada. Porque senão, também vamos ficar ao concluído que também não chega. Também se torna, exatamente. Duas questões que eu acho que era importante. Eu quando em conversa com algumas pessoas, eu costumo, quando há um problema, eu costumo dizer, muda a perspectiva. Quando há um problema, vocês quando tiverem um problema na vossa vida, tentem mudar a perspectiva da coisa e tentar perceber, bem, se isto assim é assim, então e se eu me puser noutra perspectiva, o que é que vamos ver? Eu vejo isto desta perspectiva. Primeiro, nós estamos a devolver 10%? Não. Nós estamos a devolver, aquilo não é nosso, aquilo é o que Deus nos diz. Isto não é teu, isto devolve. Mas nós estamos a devolver 10%. Deus é que nos está a dar 90%. Deus está a dizer assim, eu quero reter estes 10% para a minha obra, para que outros saibam de mim, e ficas com 90%.
Eu não estou a devolver porque nada é meu, isto não é meu, isto não é meu, isto não é meu, nada. Porque se Deus não me permitir saúde, eu não posso usufruir de nada do que tenho. Eu não posso trabalhar, eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso jantar as minhas filhas, eu não posso caminhar, não posso sair de casa, se tiver casa. Estão a ver? Qual vai ser o nosso futuro? Então, as bênçãos aqui não são necessariamente bênçãos materiais. Eu gostava só de ler aqui um texto que diz assim: o significado de bênção de Deus, se alguém quiser acompanhar, está em segunda-feira, abaixo no segundo parágrafo. E diz assim: o significado de bênção é evidenciado pela salvação, pela felicidade, pela paz de espírito e por Deus fazer sempre o que é melhor para nós. Além disso, quando somos abençoados por Deus, estamos obrigados a partilhar estas bênçãos, ou essas bênçãos, com os menos afortunados. Fomos abençoados para abençoarmos outros. De facto, através de nós, Deus estende as suas bênçãos a outros. Portanto, isto não é, ó Senhor, eu dou o dízimo e agora vou encher os meus celeiros. Não é nada disto. Nada disto. É, por exemplo, vocês saberem que alguém dos vossos relacionamentos está com dificuldade e até é orgulhoso e não pede, mas vocês pegarem no vosso dinheiro e dizem: está aqui. Ei, pá, mas não quero. Não, eu sei que tu precisas, está aqui. Pega, é o que eu posso. Vocês lembram-se daquela velhinha que Jesus, no relato da velhinha, o que é que ela deu? Haviam lá desculpando o termo, magnatas, que pegavam em sacos de dinheiro e deixavam o dinheiro cair. Pá, ei, tanto dinheiro que aquele deu. E a velhinha foi lá na sua humildade, na sua pobreza, e meteu lá uma moedinha, até se calhar com vergonha, e até se calhar escondeu-se, tipo, ei, para as pessoas não verem que eu dei tão pouco. E quem é que Jesus diz que deu mais? Estão a ver? Portanto, outra questão. A questão de quando nós damos. Sabem que há uma grande preocupação também no nosso meio, não direi concretamente, mas paira no ar uma nuvem de: ei pá, nós damos o dízimo, então e o que é feito do dízimo? Querem saber que mais? Mas isso sou eu. Isto não é bíblico o que eu vou dizer, sou eu. Quer dizer, é bíblico. Eu dou o dízimo. A partir daí o problema já não é meu. Deus é que gera. Se quem está a gerir o dízimo, que eu tenho 100% da certeza que isso não acontece, porque a igreja da qual nós representamos é uma igreja que está fundada e estruturada na palavra de Deus. Mas se porventura alguém, a título pessoal, fizer um desvio, não fizer as coisas bem feitas, o problema não é nosso que demos. O problema é dela que está a gerir. Agora, quando essa pessoa não tem para gerir, aí o problema já é nosso. Porque nós não estamos a dar. Ok? Força, Sebastião. Sobre este assunto, realmente já pensei muito sobre ele. Sim. Sobre a questão, para onde é que vai o meu dízimo? Por vezes nós fazemos um esforço muito grande e há pessoas que fazem um esforço muito grande, até têm um trabalho muito árduo. O meu não é, mas há pessoas de trabalhos muito árduos e as pessoas dão o dízimo e por vezes pensamos: será que o dízimo está a ser bem gerido? Não é árduo no aspecto físico. Sim, no aspecto físico. O que eu vou dizer? Eu vou ser sincero, eu não queria estar à frente de receber os dízimos, que é dinheiro sagrado. Não queria. Eu gosto mais de estar na posição onde estou. Porque gerir dinheiro sagrado tanto pode ser uma bênção como ter-me numa situação muito complicada. E nós, por vezes, se calhar, em vez de criticar, devemos pedir sabedoria a Deus para dar a essas pessoas que estão a dirigir o dízimo, ou gerir o dízimo. Porque a gente não pensa, mas é dinheiro sagrado mesmo. Claro. E se for mal gerido, o que está a acontecer, uma maldição vai sobre eles. Não é sobre mim, que eu estou a dar o dízimo. Da minha parte, eu estou a fazer a minha parte. Percebem? E é nesse sentido, como estava a dizer há pouco, eu tenho que mudar a perspectiva. Claro. É uma grande responsabilidade que as pessoas aceitam e acredito que, com a graça de Deus, realmente as coisas vão avançando. Não estou a dizer que as pessoas não possam errar, todos nós erramos. Se calhar há atitudes, se calhar nós vemos coisas que, se calhar, nos magoam ou deixam-nos chateados, mas devemos pensar: primeiro, somos todos humanos. Segundo, todos nós carecemos da graça de Deus. E terceiro, vamos fazer o que tiver melhor ao nosso alcance com a ajuda de Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. O resto, deixemos na mão de Deus. E lembre-se, é dinheiro sagrado. E eu não queria estar à frente a gerir isto. Sabem que muitas das vezes também existe outra questão, que é a questão do: ok, mas olha, eu este mês
vou pegar no meu dízimo, vou fazer compras do meu dízimo e vou dar à minha vizinha, à Dona Maria, ou ao Senhor José. Coitadinhos, eles são pobrezinhos. E eu hoje, certeza que o Senhor não vai ficar chateado, porque o dinheiro o dinheiro do dízimo, eu vou usá-lo para beneficência. Vocês acham isso correto? Quem achar que sim, levanta a mão. Quem achar que não, abana a cabeça. Estou a brincar. Mas levantem a mão, quem achar que não. Que é para as pessoas lá em casa verem, porque vocês estão a participar. A segunda hipótese. Nós não devemos o dízimo, nós se quisermos fazer essa boa ação, damos o dízimo à igreja e guardamos as ofertas. Porque reparem, o dízimo já extrapolamos muito aqui, que o dízimo é sagrado, como o Sebastião agora disse. Agora, sabem que biblicamente também fala-nos de que o dinheiro deve ir para a casa do tesouro. A casa do tesouro é aonde? É aqui nesta? É aqui nesta que o dinheiro deve ir? Não. Este é um meio para chegar à casa do tesouro. A casa do tesouro é onde agrega todos os dízimos, que é a união. No nosso caso, é a união, que é o órgão máximo da igreja. E então a união, sim, vai gerir e vai distribuir da forma em conformidade com a palavra de Deus, que eu acredito plenamente, e então aí a partir daí vai sustentar todos aqueles que trabalham para a obra do Senhor. Trabalham, quando eu digo trabalham, fazem disso vida, ok? Como os pastores, como certos obreiros, como os diretores, como alguns diretores, que isso é a vida deles, profissionalmente. E eu, sinceramente, eu tenho a certeza que as coisas estão a ser encaminhadas da forma como Deus planeia. Reparem, outra questão aqui também que se prende com as bênçãos, e eu gostava de salientar esta questão das bênçãos, porque para nós jovens, não é, Abel? Para nós jovens, exatamente, para nós jovens e para vocês menos idosos, o que é importante é tentarem perceber que aquilo que vocês, os benefícios, não vejam isso como benefícios, mas as bênçãos que vocês têm em serem obedientes, não só neste aspecto, mas em todos os aspectos, quando eu li esta frase aqui, há aqui um conjunto de palavras que a mim é aquilo que mais eu anseio na minha vida. Tirando a salvação, como é óbvio, é a paz de espírito. Estão a ver? É nós chegarmos à noite, vindo dos nossos trabalhos, cansadíssimos, física ou mental, alguns físico e mental, chegarmos a casa, estarmos com as nossas filhas, ou com os nossos pais, ou com as nossas esposas, ou com os nossos namorados não, mas estarmos com aqueles que são nossos e depois de irmos para a cama, deitarmos a cabeça na almofada e dormir tranquilamente. Porque quando as coisas acontecem em que, por alguma razão, nós não somos obedientes no cumprimento da devolução do dízimo, acreditem, amigos, o Espírito do Senhor, eu ia dizer ataca-nos, mas não posso dizer isto porque Ele não ataca, mas atormenta-nos de tal forma que nós não temos paz e não o podemos ter se não formos fiéis. Depois fala-nos aqui também na questão de como os nossos dízimos apoiam. Reparem, eu muitas das vezes, eu ainda agora vou estar no Agir e já agora aproveito para vos convidar para se integrarem no projeto Agir, porque isso é uma das formas que nós podemos chegar rapidamente às pessoas lá fora. Foi-nos dito que qual é o material que nós necessitamos para poder fazer o nosso trabalho da melhor forma no Agir. Ainda agora fui à livraria falar com o Ruben e com o Daniel e disse,
eu vou precisar disto, e ele diz, olha, só tens que nos dizer o que é que precisas, que nós provemos o que tu necessitas. Se fosse de outra forma, porque reparem, imaginem que nós até pegávamos nos nossos dízimos e íamos dar onde nós quisermos, que os dízimos não eram convergidos para um sítio só, para um monte que depois vai ser esse monte gerido. O que é que ia acontecer? Se ele desse o dízimo para norte, o Pedro para sul, o Abel para este, o Zé para o alto, o Motinha para o baixo, o que é que ia acontecer? Os dízimos iam ser de facto devolvidos, mas não ao monte, não. Quando digo ao monte, entendam isto, que é ao sítio que vai haver dinheiro para ser distribuído da melhor forma. Eu não sei como é que estamos de tempo. Sim. Ellen White diz-nos no livro de Mordomia. De início. Ellen White diz no livro de Mordomia qual será mesmo, o que deve ser mesmo a função do dízimo. E diz-nos assim, o dízimo deve ser usado para um propósito específico e deve permanecer assim. O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado um fundo para os pobres, como ainda agora acabaste de falar. Disseste-o bem, que podíamos pegar no dízimo. Temos um vizinho a ter necessidades de alimentos. Não deve ser para essa função. Muitas das vezes podíamos pensar que podíamos fazer isso. Não deve ser feito. É usado, sim, para um serviço específico. E qual é esse serviço específico? Era encaminhado para um local que será aí apoiar a missão, ou neste caso apoiar a mensagem. Exatamente. Foi assim que já era naquele tempo e é para essa função que ele entra. Agora, como tu disseste bem, se ele está a ser levado desse caminho, a nós já não nos diz respeito. Exatamente. Porque, claro, que como o Sebastião também já debati com esse problema, já pensei Acho que nisso todos nós pensámos nisso. Porque nós damos e gostaríamos de saber se de facto se está a ser bem gerido aquilo. Mas não é de nossa responsabilidade. Claro. Se as pessoas vão ser iludidas por ver muito dinheiro à frente, acredito que até pode não ser, mas tem que ter muito poder do Espírito Santo ali a trabalhar para que essas pessoas não se deixem ludibriar por esse funcionamento. Todos nós temos visto, ainda há pouco tempo vimos este grande acontecimento que aconteceu que caiu o euro, que era milhões e milhões eles viverem no maior luxo e, coitado daqueles que estavam a dar para lá. Cuidado quando nós estamos a julgar como é que ele vai ser usado. Se ele vai ser usado, é mau, não compete a nós. Vamos responder, eles vão responder por isso. Eu gostava só de terminar em dizer o seguinte: apoiar a missão de Deus traz ao doador bênçãos pessoais, espirituais e temporais. Por sua vez, Deus comunica bênçãos àqueles que são beneficiados pela missão. Espero que, antes de mais, deixem-me agradecer-vos porque participaram, todos participaram, quanto mais não fosse por um abanar de cabeça, por um sorriso, e isso para mim foi importante. Agradeço, realço também e apelo-vos a que possamos estudar para podermos dar também o nosso ponto de vista, e quero-vos desejar um bom sábado e que Deus esteja convosco e que Deus esteja também comigo. Okay? Bom sábado a todos. Agradecemos a colaboração de todos os monitores.
Eu não sei qual é a vossa opinião, mas notou-se uma diferença impressionante. Eu, que provavelmente serei dos mais surdos que estão aqui dentro, sentei-me algumas vezes no quarto banco e consegui ouvir no monitor. É lógico que tudo é perfeito. Por exemplo, esta movimentação tem que existir. Não era muito interessante, mas tem que existir. O terminar da lição e as pessoas mudar do seu lugar. Meus irmãos, digo-vos uma coisa. Se nós conseguirmos criar a 11ª classe, eu não queria dizer que é perfeito, porque nada é perfeito nesta terra, mas fica excepcional. Foi uma maravilha estar presente hoje na Escola Sabatina e estar de fora e ouvir a forma como as classes funcionaram. Que o Senhor nos ajude. Vamos melhorar, vamos colaborar todos para que esse melhoramento aconteça. Agradecemos especialmente às classes que foram lá para baixo. Esses são mais sacrificados, mas eu acho que é uma boa causa, porque todos vamos aproveitar, se Deus quiser. Obrigado a todos. Agora vamos à parte especial. Sabemos que há muitos irmãos e irmãs que irão completar um ano de vida e iríamos pedir que, de uma forma ordeira, ao ser mencionado o seu nome, possa vir aqui à frente, por favor. Se, por acaso, não mencionar o nome e houver aqui um lapso, que nos perdoem, mas também venham com alegria também e temos todo o prazer que estejam aqui connosco. E alguma visita, provavelmente, também estejam à vontade. Portanto, Adelina de Oliveira Pinto, Ana Filipa de Almeida Mota, Ana Inês Silva Barbosa, Ana Soraya Alves Almeida, António Moreira de Paiva, Bruna Silva, Carla Alexandra Oliveira Costa Ramalhão, Carla Sónia Moreira da Silva, Duarte Fernando Reis Ferreira, Eunice Cláudia Pinto da Silva Coutinho, Ivana Kichuk, Joaquim Cândido dos Santos Ferreira, Margarida Mota Oliveira Almeida Carvalho, Maria Adelina Alves dos Santos, Maria Fernanda Lopes Ribeiro, Maria Ruth Ferreira Lopes de Oliveira, Maria Irene Ferreira Gomes Barbosa Ramos, Ruth Mónica Marques Ferreira, Telmo Ferreira Martins, Tito Ezequiel Almeida Silva. Insistimos que se houver alguém que tenha feito ou irá fazer ainda no mês de fevereiro anos, é bem-vindo para receber o seu presente. Gostaríamos que toda a gente ficasse com o presente da Escola Sabatina.
Agradecemos à Boninha e à Inês porque nos fizeram lembrar que seguir Jesus até ao fim. Que Deus possa vos abençoar. Na ilha de Porto Rico, o professor deu ao Kermit e a toda a turma um trabalho de casa interessante. Pediu aos alunos que encontrassem uma pessoa com necessidades e que a ajudassem de forma significativa. O Kermit sorriu e pensou que este era um trabalho fácil, pois ele já gostava de ajudar as pessoas, agora só tinha de encontrar alguém que precisasse. Alguns dos colegas reuniram-se depois das aulas e decidiram que juntos podiam ajudar ainda mais pessoas. Talvez pudessem alimentar todos os sem-abrigo da cidade. Um aluno ofereceu-se para trazer arroz e feijão, outro para trazer um acompanhamento e outros disseram que trariam salada e sumos. Quando chegou o dia da refeição, todos os preparativos estavam prontos. Os estudantes reuniram-se na praça da cidade, onde muitos sem-abrigo se costumam sentar e dormir todo o dia nos bancos. Os estudantes prepararam uma bonita mesa com taças de arroz e feijão e outros pratos. Um deles levou 150 pratos de papel para servir a comida. Mas rapidamente se deram conta que tinham mais pratos do que comida. Aquela comida só poderia encher 50 pratos de papel. Depois de todo aquele esforço, isso não seria suficiente. Enquanto procuravam uma solução, alguém sugeriu que orassem para que Deus abençoasse a refeição e os ajudasse a alimentar todos os que tinham fome. Oraram e pediram a Deus que abençoasse a comida e as pessoas que a iriam comer. Quando disseram amém, os sem-abrigo começaram a formar uma fila. Enquanto vários amigos punham grandes quantidades de comida nos pratos, o Kermit andou pela praça da cidade à procura de pessoas que pudesse convidar para a refeição. Em pouco tempo, convidara todos os que conseguiu encontrar e voltou para ver se tinha sobrado alguma comida. Surpreendentemente, toda a comida tinha desaparecido, assim como todos os pratos de papel. Nenhum sequer sobrou. Apesar de terem comida apenas para 50 pessoas, eles tinham distribuído 150 pratos bem cheios. Naquele dia, o Kermit e os amigos testemunharam o milagre. Deus tinha abençoado e multiplicado a comida. Eles estavam muito felizes e falavam com entusiasmo sobre o que acontecera. Lembraram-se do milagre dos 5 pães e 2 peixes, quando Jesus orou pelo pequeno almoço do rapaz e o usou para alimentar 5.000 pessoas. Alguns creram que naquele dia Jesus realizou o mesmo milagre por eles e nunca se esqueceram deste incrível dom do céu. Hoje o Kermit é pastor de 4 igrejas e lembra-se com gratidão deste trabalho de casa para ajudar os outros. Isto serviu de modelo para a sua vida e motivou-o a continuar a ajudar os que precisam. Os membros de uma das suas igrejas oferecem arroz e feijão a 150 pessoas todos os sábados e outra das suas igrejas alimenta um número semelhante às quintas-feiras. Enquanto estas igrejas dão de comer aos famintos, os sem-abrigo encontram mais do que comida, eles também encontram Jesus, o pão da vida. Lembras-te de alguém que possas ajudar? Partilha as tuas ideias com os teus pais ou com a monitora da escola sabatina. Deus tem um plano especial para ti. Bom dia a todos. Em nome do Ministério Pessoal, hoje estou aqui para algo muito especial. Agradecer a todos vocês a vossa colaboração, a vossa contribuição. Sem ela não seria possível. E por isso a primeira parte está feita. Conseguimos encomendar um total de 6.840 livros, o livro missionário. A segunda parte será no dia 14 de abril. E por isso estão todos convidados depois para a grande distribuição que vai ser a nível nacional. Teremos também reservados aqueles livros que os irmãos mencionaram para reservar, que são aqueles que vocês depois vão distribuir vocês mesmos aos vossos amigos, a quem vocês já tenham planeado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que o Senhor nos possa abençoar a todos nós. Meus irmãos, para terminarmos a escola sabatina, convido-vos a levantar e a cantar as estrofes do hino 258, a primeira e a última estrofe. Primeira e última estrofe. 2, 5, 8.
gratos estamos, Senhor, por esta manhã de sol, em que teus filhos se reúnem aqui neste lugar para adorar o teu nome e aprender mais de ti. Muito obrigada, ó Pai, porque essas lições têm vindo confirmar a nossa fé e a nossa fidelidade para contigo. Mude o nosso coração, transforme a nossa vida, Senhor, e nos ajude a ser mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu lhe peço essas coisas e agradeço. Amém.